Bem-vindo ao Caminho Estreito. Como é bom recebermos boas notícias. Você ganhou um aumento. Tem um prato especial te esperando em casa. Você será pai. O apóstolo Paulo fala sobre uma boa notícia em Romanos 1, de 16 a 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho é grega e significa boa notícia. A vinda de Jesus como Rei Salvador é a boa notícia de Deus para o mundo. A boa notícia é que Deus te ama e ainda que você esteja muito longe dele, ele quer te salvar. Por que alguém se envergonharia do Evangelho? Bem, para um judeu, na época de Paulo, o Evangelho era um escândalo, porque eles esperavam e esperam até hoje o Messias como grande conquistador militar, que reinaria como o rei Davi reinou séculos atrás. Como um carpinteiro pobre poderia ser o Messias? Para os judeus, isso era um escândalo. Para os gregos, grandes intelectuais, conhecedores da lógica e da filosofia, o Evangelho não parecia uma coisa sensata, era uma loucura. Paulo volta a falar sobre esse assunto em sua epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 1, de 22 a 24. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E hoje em dia, por que alguém se envergonharia do Evangelho? O Evangelho, da maneira que lemos nas Escrituras, não nos promete uma vida de facilidades e riquezas. O Evangelho puro também não nos dá mérito pela nossa salvação, ou seja, nós não conseguimos pagar a Deus com sacrifícios e ou caminhadas. O Evangelho bíblico é o que nos fala da graça de Deus. O Evangelho que Paulo e outros apóstolos pregam não diz que teremos outra chance para continuar nosso aperfeiçoamento espiritual. Ou seja, para muita gente, hoje, o Evangelho ainda é um escândalo. Hoje em dia também crescem os movimentos ateístas. Toda a sua argumentação está fundada em questionamentos da lógica da existência de Deus. Dizem até que Deus é um delírio coletivo. Crer em Deus não seria uma coisa para pessoas sensatas. Ou seja, para muita gente, o Evangelho é uma loucura. Paulo diz que o Evangelho salva, isto é, o Evangelho nos livra da morte. Espiritualmente, para estar morto, basta estar separado de Deus. Viver longe dos seus propósitos. Isso quer dizer que existem muitos mortos-vivos andando por aí. Nesse ponto entra a coisa mais impressionante do Evangelho. A salvação de Deus é para as pessoas que consideram o Evangelho um escândalo e também para aqueles que consideram o Evangelho uma loucura. Paulo continua falando sobre a justiça de Deus. Todos os homens e mulheres estão condenados. A misericórdia de Deus se mostra no Evangelho, isto é, crer em Jesus como Filho de Deus. Isso justifica a nossa salvação. Não merecemos ser salvos, mas o Filho de Deus foi crucificado, levando sobre ele a condenação daqueles que creem. Por isso Paulo diz, o justo viverá pela fé. Esse é o Caminho Estreito. Até a próxima!